Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vou compartilhar com vocês todos os meus devocionais, vou mostrar e falar sobre cada um deles. Então assiste o vídeo até o final para você conferir tudo. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é super importante lembrar. Ajuda a amiga aqui deixando o seu like. Quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. Acesse o nosso site idsingular.com para você conferir todos os nossos projetos. Temos grupo de estudo bíblico, temos um guia de estudo com base no método indutivo do livro de Ruth, um material incrível para você que deseja estudar a Bíblia de maneira mais profunda, especificamente o livro de Ruth. Nesse material você vai encontrar um planner para te ajudar a organizar o seu momento de estudo, uma introdução com contexto histórico, contexto de época, comentários exclusivos de cada capítulo, pack de colagem para você que ama decorar a sua Bíblia e muito mais. Temos um grupo de leitura bíblica chamado Bíblia Todo Dia. A nossa meta é de ler 2 capítulos da Bíblia por dia. É um grupo fechado para as mulheres. E temos o clubinho das singuletes literárias. A nossa meta é de ler um livro cristão por mês. É um grupo fechado para as mulheres. Ao se tornar uma singulete literária, você tem diversos benefícios, como acesso exclusivos a conteúdos aqui do canal. Você pode participar de sorteios, receber brindes e muito mais. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esses projetos, acesse o nosso site depois e dá uma conferida. Vou deixar aqui também um card onde eu explico mais sobre o clubinho de leitura cristão e sobre o Bíblia Todo Dia, que é o nosso grupo de leitura bíblica. Então vamos lá, vou mostrar para vocês todos os meus devocionais. Eu resolvi separar em 2 categorias. A primeira são devocionais bíblicos, vamos dizer assim. Eu tô criando aqui a nomenclatura, tá, gente? Nem sei se realmente se divide dessa forma. Mas o que é que eu chamo de devocional bíblico? É aquele onde o autor ele vai trazer um versículo bíblico e ele vai trazer um texto abaixo para poder discorrer, compartilhar reflexão, análise sobre aquele versículo em específico. O outro tipo de devocional é um devocional por tema, vamos dizer assim. Então é tipo um livro que vai conter um tema em específico e a cada capítulo o autor vai estar discorrendo sobre esse tema e ele vai compartilhar também, né, algumas formas de você meditar naquele conteúdo durante a semana. Cada devocional aqui ele tem uma proposta diferente, mas eu acredito que eles estão divididos entre essas 2 categorias, ok? Acho que deu assim para entender, mas eu vou mostrar aqui melhor para vocês. Então, falando da primeira categoria, eu tenho aqui 3 para poder compartilhar com vocês. O primeiro eu comprei para dar de presente ao meu marido, que se chama 3 Minutos com Charles Spurgeon. E são 180 mensagens. Ele é bem curtinho, como vocês podem ver. Olha só, gente, ele é muito pequenininho, muito lindo. Eu comprei na Livraria Família Cristã e assim, é um devocional muito bacana para aquela pessoa que é bem corrida ou enfim, aquela pessoa que não tem esse costume de ler. Então ela vai ler tipo pouquinho mesmo, mas já é algo bom, né? Para quem tá começando também a entrar nesse ritmo da leitura. Aqui o autor vai compartilhar um tema, ele traz um versículo com base naquele tema e um texto para poder falar, né, sobre isso. Então aqui é um dos temas, nosso futuro é conhecido por Deus. Aí ele traz a referência em Romanos 5, 1 e 2. E aqui ele fala, a alegria do Senhor no Espírito brota da garantia de que todo fruto, seja ele qual for, é garantido
movido pela bondade divina, sendo filhos de Deus, o amor de Deus por nós não é de caráter mutável, mas permanece imutável. Daí ele continua e no final tem uma oração. Então é algo para você realmente meditar em um versículo específico, no final tem uma oração para você conversar ali com Deus e ter isso no seu momento devocional. Antes de falar dos próximos devocionais, eu quero indicar um vídeo onde eu compartilho com vocês como é que eu faço o meu devocional. É um vídeo que está super completo, eu mostrei como é que eu tenho utilizado, mostrei tudo em detalhes, então vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida depois. O próximo devocional também é do Charles Spurgeon e eu estou falando do devocional Dia e Noite. E assim, gente, ele foi o primeiro devocional que eu li nessa minha caminhada cristã. Eu gostei muito, muito mesmo, foi uma ótima experiência. Para mim, que estava nova na fé, eu não sabia como ir para níveis mais profundos, esse material foi assim, ótimo demais. Olha só como ele é lindo demais, essa capa, algo bem clássico assim, maravilhoso. E a edição assim, muito fantástica, é da Publicações Pão Diário. No final de cada devocional tem a assinatura dele também, eu achei assim fantástico. Mas falando do conteúdo, a proposta, como eu mencionei, é de ser um devocional manhã e noite, e aqui ele é dividido por dias. Então tem a data na parte de cima, um versículo de referência e o texto, né, devocional. Aí aqui tem manhã, dia 8 de junho, e depois noite, dia 8 de junho. A intenção é que você leia, né, em 2 momentos do dia. Eu acho essa proposta muito bacana e eu confesso para vocês que ele foi realmente fundamental para o começo aí da minha caminhada cristã. O próximo devocional se chama Forte, da Lisa Bever, e eu acho que assim, ele se tornou por um tempo super famosinho, talvez top 1 na vida aí de muitas mulheres. Esse devocional é da Lisa Bever, uma escritora que eu amo demais. Ela é autora do livro Sem Rivais, um livro que eu panfleto aqui para vocês, eu super recomendo. Por sinal, foi o livro que eu trouxe resenha aqui no canal, foi a primeira resenha do canal. Então vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida depois. A autora traz o devocional onde ela fala sobre ser forte. E olha só o que ela diz: ser forte não é errado. Deus fez você para ser forte em todas as áreas da sua vida. Nos dias de hoje é necessário que sejamos não apenas as mulheres fortes que Deus nos chamou para ser, mas que sejamos fortes na verdade da sua palavra, fortes na busca pela justiça. E aí ela continua. Esse daqui é um devocional da Thomas Nelson Brasil e, gente, incrível demais. Olha só os detalhes, o capricho. Logo no início tem um dia para, né, uma dedicatória. Olha isso aqui. A autora separa por partes. Então a primeira parte é forte em Deus, a segunda é forte em espírito, forte na pureza, na verdade. Então ela separa por categorias e ela vai falando, né, sobre ser forte em todas elas. Esse formato aqui não tem data, então você fica à vontade para poder organizar ali o seu momento devocional e de leitura. E olha só a estrutura dele. Aqui ela começa com um tema, né, tudo bem ser forte. Depois ela traz um versículo de referência, depois ela discorre sobre o tema e no final tem uma pequena oração, pequenas frases e uma frase assim de impacto, né? Eu sou forte porque Deus é a minha fonte de força. Então, olha só, super marquei. Eu não li até o final, eu acabei parando, mas enfim, gente, o conteúdo é muito bom, eu gosto muito da escrita dessa autora e eu super recomendo esse devocional para você, mulher, que quer ser forte na presença de Deus. Agora vamos para a categoria dos livros devocionais e eu vou começar com o meu queridinho Coração Indestrutível, do Jaime Fernandes, alguma coisa assim, gente. Algumas pessoas vivem, outras se conformam em sobreviver. O livro é da Publicações RBC e, gente, ele é fantástico demais. O autor vai compartilhar sobre tipos de coração
coração, sobre coisas que aprisionam o nosso coração e nos impede de viver de forma livre, segundo o que Deus deseja para nós. Já o formato desse devocional é separado por capítulos. No total são 30 capítulos, ou seja, 30 dias. Então, cada dia, o ideal é que você leia um capítulo. Só que eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que, assim, o conteúdo ele é muito profundo, são coisas assim muito confrontadoras, arrebatadoras, são verdades baseadas na Bíblia, na palavra, que realmente mexe com o nosso coração. Então, por esses motivos, eu acho que é muito válido você ler menos capítulos por semana. Então, um exemplo, separa 3 capítulos por semana e eu acho que é o suficiente para você conseguir absorver ao máximo do conteúdo. É a minha sugestão, mas óbvio, você pode fazer como o autor ele separou, né, um capítulo por dia, mas enfim, eu acho que é muita coisa. E assim, gente, ele vai falar sobre o coração indeciso, coração egoísta, coração orgulhoso, triste, medroso, frio, infiel, ganancioso, ansioso, invejoso, ou seja, cada dia um tipo de coração, como esse coração ele pode estar aprisionado, quais são essas coisas que aprisionam esse tipo de coração e como a gente pode se libertar disso. Esse é o tipo de leitura fundamental para todos os cristãos, para todas as pessoas que desejam estar bem resolvida emocionalmente, cuidar da área emocional, porque às vezes a gente se preocupa com outras áreas e esquece, né, das nossas emoções e como o inimigo ele pode tentar investir nessa área, porque falar sobre emoções, cuidar do nosso coração, isso é para a vida toda. E agora o próximo livro devocional que eu amo demais, e ele foi assim o que iniciou o clubinho das Singulettes Literárias. Então esse foi o primeiro livro que lemos no nosso clube e eu estou falando do livro Uma Vida com Propósitos. Tem resenha aqui no canal desse livro e de outros também, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida depois. Então aqui o autor vai falar sobre propósito de vida, sobre o porquê estamos aqui, sobre relacionamento com Deus, sobre espiritualidade e muito mais. Gente, é um livro assim fundamental para todo cristão, para toda pessoa, na verdade, porque ele vai trazer assim coisas tão ricas, baseadas na palavra de Deus, coisas fundamentais para a gente desenvolver mesmo na fé e muito mais. E aqui o autor, ele traz, né, nessa nova edição, um formato um pouco mais diferente, atualizado, tecnológico. Assim que você visualiza, né, o capítulo, tem um título, tem uma frase ou um versículo de referência e como podem ver, tem um QR Code e através, né, desse QR Code você pode visualizar, assistir um vídeo feito pelo autor com referência aí, né, no conteúdo do dia. O autor divide o livro em algumas partes, então a primeira, afinal de contas, por que eu estou aqui? Então ele vai falar sobre como tudo começou, sobre criação, sobre o propósito de Deus, o plano de Deus e muito mais. Depois ele fala sobre o propósito número 1, você foi planejado para agradar a Deus. Propósito número 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo e por aí vai. No total são 5 propósitos, mas tem um bônus, né, do dia 41 e dia 42. Então no total são 42 dias, diferente do outro livro que são 30 dias. Esse aqui são 42 dias, mas eu sugiro a mesma coisa, gente, mesma aplicação. Leia 1, 2 ou 3 capítulos por semana. Eu acho que é o suficiente para você ler de forma intencional, para você meditar, para você poder anotar e absorver ao máximo do conteúdo. É um livro muito profundo, tem bases teológicas, mas é uma linguagem muito clara, uma escrita bem assim, tranquila, então dá super para você poder fazer a leitura se você é nova na fé ou não. E eu acho que vale muito a pena. Esse aqui é um dos livros que todo cristão precisa ler. O último livro para finalizar a listinha com chave de ouro é um livro que tem um tema relacionado a devocional, tem tudo a ver. Um livro no formato devocional e que fala sobre devocional. E eu estou falando do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. O livro é da editora Atos e aqui o autor vai falar sobre devocional, sobre disciplinas espirituais
espirituais, e ele vai compartilhar basicamente em 3 partes, em 3 fases. Já esse devocional é dividido por partes, são 5 partes, e no total são 52 capítulos. Então a ideia desse é que você durante um ano venha fazer a leitura, que a cada semana você leia um capítulo, totalizando em um ano. Mas é óbvio, você pode fazer em menos, enfim. Esse aqui é o tipo de livro que eu também recomendo você separar 2 a 3 capítulos por semana, que eu acho também que é o suficiente. Então, basicamente, aqui o autor ele vai separar esse tema devocional em 3 partes. Apesar de que está dividido em 5, como eu mencionei para vocês, mas eu digo assim, em grandes blocos. Então, no primeiro ele vai falar sobre o antes do devocional, o que é devocional, para que a gente venha entender as disciplinas espirituais envolvidas nessa prática. Depois ele vai falar sobre o devocional em si, sobre como colocar em prática, quais ferramentas você pode utilizar, coisas que vão trazer benefício para você, vem edificar a sua vida durante o processo do devocional. E por último, ele vai falar sobre o pós-devocional, sobre como é que você vai continuar, persistir e não desistir no meio da caminhada. Também é um livro que eu super recomendo para qualquer fase que você esteja na caminhada cristã. É uma linguagem também muito clara, bem levinha, mas assim, profunda. Pode parecer meio estranho, Mari, como é que você está dizendo que o livro tem uma linguagem clara, leve, mas também é profunda? O conteúdo em si, ele é profundo, são ensinamentos, são coisas que vão mexer com a nossa vida, que vai mexer, sabe, com o lado espiritual, mas é uma escrita leve, sabe? Você consegue ler tranquilamente, não tem muitas palavras tipo difíceis, são tudo feito numa tradução bem ok, assim, pra gente poder consumir. Às vezes você lê e pode passar mais de um capítulo e nem perceber de quão gostosa é a leitura. Então, só para poder recapitular o formato dos 3 aqui livros, esse daqui tem no total 42 capítulos, então a ideia é que você leia um capítulo por dia ou 3 capítulos por semana, lembrando que você vai definir qual é o ritmo da sua leitura, como é que você vai se organizar. Mas esse tem no total 42 capítulos. Já esse daqui, Coração Indestrutível, tem 30. Então a ideia é que em um mês você finalize a leitura lendo um capítulo por dia. Já esse vem com a proposta da leitura em um ano. Então um capítulo por semana e no totalizando um ano, né, 52 semanas. Mas você pode fazer também, né, 1 ou 3 capítulos por semana. Comenta aqui abaixo o que você achou. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.